Olá, bem-vindo ao Kutenda, na sua edição de hoje. E, tal como tem sido habitual, trazemos uma história que nos inspira, uma história transformadora, de alguém que é, na verdade, um exemplo de determinação e de como o conhecimento e o trabalho podem nos levar a outros patamares. Falo de Bento Novella. Ele vem da província de Gaza. É lá onde nasceu, uma província que é das mais pobres de Moçambique. E vamos compreender com ele como foi possível sair do nada para tão longe. Bento, bem-vindo. Muito obrigado, Coxo. Essa introdução chamou a minha atenção. Mas pronto, é verdade. Obrigado pelo convite, obrigado por esta oportunidade e parabéns pelo Kutenda, né? É verdade, Kutenda. Parabéns pelo Kutenda porque quem sabe e me conhece sem muito orgulho, mas me orgulhando disso também, eu acho que recebo por mês 2, 3 convites para participar de um programa. E este ano é o meu segundo programa que estou a participar e acredito que não vou participar em nenhum outro. E participo mesmo pelo conteúdo e sempre me identifico. Já houve tempos, deves recordar, Conjo, que eu estava na televisão todos os dias. Todos os dias estava na televisão, todos os dias. E depois da pandemia para cá, eliminei, porque achei que queria me preservar mais. E hoje vou atrás mesmo de conteúdos que eu acho que posso contribuir significativamente para algo positivo na vida de alguém. E pelo que percebi do conceito do Kutenda, achei eu que era ideal que eu aproximasse e sentasse-me aqui convosco. E obrigado por isso. Nós é que agradecemos, Bento, pelo fato de você ter aceito o nosso convite e considerar que o nosso conteúdo merece a sua atenção. Na verdade, a história do Bento inspira-nos e nós queremos partilhar com a nossa audiência. O Bento, tal como fiz referência anteriormente, nasce na província de Gaza, uma das províncias com enormes desafios socioeconómicos, políticos e por aí em diante. Praticamente considero que o Bento possa ter uma idade que se equipara com a idade da independência. Naquela altura, Bento, o que é que lhe motivou a lutar e a buscar um caminho diferente? Bom, é verdade, a minha fundação é a pobreza, não é? E foi na própria pobreza. Quando me refiro à pobreza, não é pobreza de cultura, não é pobreza de educação familiar, é pobreza de acesso aos recursos, né? E foi essa pobreza que me motivou. Eu sou aquele jovem que frequentou primeira, segunda classe descalço, né? Sou aquele jovem que a sua escola não tinha sala de aulas, era embaixo de uma árvore. E sou aquele jovem que nos dias de frio, nos nossos tempos, fazia frio em maio, junho, que as mãos não abriam os dedos de manhã na escola e não podíamos estudar porque estávamos na árvore e não havia como estudar. Essas condições todas foram concorrendo para que eu pudesse me vingar dessa situação. E eu cresci uma boa parte também da minha infância, não juventude, da minha infância com minha avó, que é a mãe da minha mãe, e era analfabeta, e mesmo assim ela me falava sempre de escola, porque ela tinha o pai dela, na altura o pai dela já era falecido, que havia sido um evangelista da Igreja Missão Suíça, e ela falava dele, ela me dizia, o meu pai estudou. Meu pai até foi para a Inglaterra por causa de estudar, depois era evangelista da igreja. E essas palavras foram me dando motivação. E olha, nós somos 5 na minha família, mas eu que tive essa oportunidade de ficar com minha avó e não sei porquê, ela me dizia que eu ia ser chefe. Aquele amor de avó. Ela logo olhava e dizia, vai fazer as coisas acontecerem. Você vai ser chefe, mas eu sou o terceiro do meio. E você vai ser chefe. E eu cresci a ouvir isso da minha avó. E eu já era chefe nessa idade, 4 anos, 5 anos. Porque minha avó dizia que eu ia ser chefe.
Então, Então, eu ali no sentava grupo das como conversas chefe. e tal. Eu sentava como chefe e a minha autoestima foi me dizendo isso. Mas quando eu vou para a escola, para estudar primeira classe, na altura, tive a pontuação máxima. A minha passagem de primeira para a segunda passei com média 20, final. Segunda classe passei com pontuação máxima. E tinha colegas que não tinham pontuação mínima para poder passar. E isso voltava já para aquela conversa da minha avó, que ela dizia, você vai ser chefe. Então eu começava a sentir uma criança diferente, porque nessas condições de sentar no chão, sem sala de aulas, havia crianças que eram filhos de pessoas que tinham mínimas condições. E na província de Gaza não havia essas coisas de ensino particular, ensino privado. Tínhamos que ir tudo para a mesma escola, independentemente de quem é seu pai, quem é sua mãe. E isso foi me dando motivação. O facto de eu poder me comparar com crianças que vinham de casas onde havia condições e eu que vinha de uma casa tipo zero, né, que era cozinha, era sala, era quarto, era despensa, aquela rondável, era tudo para nós. Então, isso foi me motivando. Foi me motivando o facto de eu ter sido uma criança que brilhava na escola, nas classes iniciais, e fui levando a coisa nessa direção. Mas tem um dado importante, é que parece novo, mas quando eu já tinha 12 anos, já estudava nas mesmas turmas com filhos de quem era governador, etc. E essas pessoas me copiavam, né? Me copiavam, pediam para lhes mostrar na prova e isso foi me dando autoestima, foi me dando mais autoconfiança. E eu fui mão de obra infantil já. Nessa época eu já vivia com minha mãe também. Okay. Comecei a trabalhar muito cedo. Aos 13 anos eu já estava a trabalhar. Aos 13 anos de idade eu comecei a trabalhar. Pertencia a um grupo de teatro. Fazia essa escola de demonstração sobre HIV e SIDA, alinhado com o PSG na altura. E pronto. A pobreza me colocou eu a começar a trabalhar muito cedo. Podemos considerar que não era necessariamente trabalho, embora fosse, mas também uma oportunidade de aprendizagem. Esses movimentos sócio-juvenis ajudam a moldar o nosso ser, salvo melhor entendimento. É verdade. Eu não cheguei aí por causa da pobreza necessariamente, cheguei aí porque me destacava como um aluno que fosse inteligente na escola, e acho que acreditou-se em algum momento os que me conheceram, que faziam parte desses grupos, que eu poderia ser uma mais-valia. Mas o que acontece é que dentro daquele grupo eu já ganhava salário, eu era pago, e com esse salário que eu ganhava, eu lembro que eu já comprava arroz, uma caixinha de massas, feijão, né? E ajudava lá em casa. E era uma das ajudas maiores que tínhamos em casa, né? Porque não tínhamos income, não tínhamos fontes de renda. Mas nessa altura até que já era diferente, porque meu pai já ia às minas. E não é igual ao tempo que eu comecei a estudar, que meu pai não ia às minas, meu pai era um desempregado. E eu recordo-me, estou a recuar, mas acho que é necessário. Recordo-me de ver meu pai a chorar uma vez que me mandaram embora da escola porque não tinha 100 meticais de contribuição para a construção da escola. Na altura, dinheiro de guarda, contribuição para dinheiro de guarda, 100 meticais, né? 100 meticais, que hoje deviam ser 10 meticais, hoje acho. Meu pai não tinha. E cheguei em casa, meu pai não tinha. E meu pai chorou. Eu recordo. Meu pai chorou porque ele não tinha meticais. Ele era incapaz, já. Então, ele fazia aqueles rolos de capim, aqueles rolos que se faz para cobrir com eles rondados. Então ele pegou um rolo, saiu, foi tentar vender para alguém que não precisava, né? Se puderes levar, depois vais pagar, só para me dar 100 meticais por enquanto. E o senhor dele deu o dinheiro. E aí eu pude voltar para a escola com o dinheiro e continuar a assistir às aulas. E meu pai depois foi para as minas, né? Mas mesmo quando ele foi para as minas, a situação mudou, né? Já podíamos ter uma casa que não fosse tipo zero, construída com caniço na altura. Já poderíamos ter energia elétrica, né? Porque eu cresci uma grande parte da minha infância e adolescência sem acesso à televisão. E não fui uma criança educada a ir assistir em casa do vizinho.
Então não tive esses momentos de sentar em casa dos vizinhos para ver o filme, para ver o jornal. Não tive isso. Esperei mesmo que as coisas viessem em casa. Então eu cresci como uma criança, na verdade, acanhada. Admiro bastante como eu sou elétrico hoje, porque eu cresci, era uma criança acanhada no meu canto, sem acesso às coisas, só tinha acesso aos livros. E deve ser por isso que eu era inteligente na escola. Então, o Bento faz a primeira até a 12ª classe em Xai-Xai, é isso? Eu estudo em Xai-Xai, sim. Em Xai-Xai. Eu estudo em Xai-Xai. E em que momento é que o Bento passa para o ensino superior? Foi logo a prior? Logo a prior. Logo a prior, na primeira candidatura, eu Qual fui foi o curso para a universidade. que o Bento fez na universidade? E como é que foi possível conciliar os estudos com as dificuldades Da vida. financeiras e da vida no geral Olha, que enfrentava na altura? Quando eu faço 10ª classe, o Estado moçambicano estava com déficit de professores no ensino primário. Ok. E eu tinha 17 anos, mas precisavam de professores de matemática na altura. Eu fui levado para ser professor nesse tempo, com 17 anos. E eu lembro-me que completei 18 anos, eu faço anos sempre em novembro. Completei 18 anos em novembro, mas já tinha salário. Então eu comecei a receber antes da idade, tá vendo? Ok. E eu era professor, e depois fiquei professor de 2ª classe quando cheguei lá e pronto. Trabalhei aquilo um ano, e no ano seguinte eu mesmo não continuei como professor. Consegui um outro trabalho na Associação de Empreiteiros, fui trabalhar lá como escriturário, trabalhei apenas um ano, depois fiz o nível médio, e quando eu faço o nível médio, porque eu era considerado também inteligente, eu ganho a oportunidade de ser professor de inglês na mesma escola onde eu fiz nível médio. Ok. Olha, inglês que não sei onde aprendi, porque eu não fui, eu não fiz o curso. Que terá aprendido no processo da 10ª classe. É só aquele, então, porque costumamos dizer que o ensino não tem qualidade, o ensino público, mas eu aprendi aquele inglês. Eu nunca fui a uma escola de inglês, aprender inglês fora do ensino público. Foi naquele ensino mesmo que eu aprendi. Então, fiquei professor de inglês, a apoiar uma professora que havia vindo de Nova Irlanda, norte da Inglaterra, né? A professora Maura. E trabalhei com os alunos da 10ª classe, eu era professor de inglês. E pronto, no mesmo ano eu pretendia estudar o curso de Direito. Mas havia campanhas do curso de licenciatura em Planificação Regional, Desenvolvimento Comunitário e Ambiente, no Departamento de Geografia da UEM. E esta coisa de desenvolvimento comunitário chamou minha atenção quando explicavam, apesar de que eu era muito jovem, né? Ok. Explicar. Era novo, Era novo no nessa país, altura. estava a surgir pela primeira vez. Eu ouvi esse nome, desenvolvimento comunitário, isso é o quê? Quando explicavam, eu voltei para a minha situação. Epa, acho que é aquela minha situação lá atrás. E pronto, aderi ao curso, e a UEM precisava na altura de 27 estudantes. E o país, como deve saber, tem 10 províncias, tinha na altura 10 províncias, e éramos cerca de 23 milhões de habitantes. Não sei quantos é que estavam a concorrer. A verdade é que eu fui um dos 27 a admitir para aquele curso, naquele ano. Nesse caso entravam 2 por província, e eu entrei para a província de Gaza como um deles, porque usava aquela coisa de densidade populacional. Acho que Gaza entraram 2 ou 20. Eu fui um dos dois a entrar para o curso. E como é que foi, assim, de forma sucinta, esse percurso dos 4 ou 5 anos do curso de licenciatura? Na universidade, quando eu chego no primeiro ano, porque eu sabia o que deixei em casa, a pobreza, e precisava de continuar a apoiar os meus pais. E eu já havia feito um juramento para o meu pai que assim que eu terminar a licenciatura, meu pai vai deixar de trabalhar nas minas. Porque ele reclamava o tipo de trabalho que faziam lá, né? E ganhava algum para nos sustentar, mas ele reclamava disso. Eu disse, pai, eu vou estudar para deixar de trabalhar nas minas. E os meus 5 anos da universidade foram muito puxados por causa disso, porque eu tinha um compromisso. Mas veja, surge um anúncio de oportunidade de emprego no Grupo Banco Mundial, que era Country Assistance Strategy Moçambique and Angola, na altura. Queriam o assistente para acompanhar, fazer parte da equipa que acompanhava a implementação da estratégia do banco em Angola e Moçambique.
mas queriam um assistente júnior, que era uma pessoa que eles queriam preparar, pelo que hoje percebo, naturalmente percebia isso, que queriam preparar para que tivesse domínio dos programas. Então, queriam alguém que falasse português e inglês e queriam alguém que falasse português e francês, mas que tivesse o mínimo de licenciatura. Eu estava no primeiro ano, né? Eu concorri. E Ousou concorrer? Sim, não concorri. Deixou-se limitar pela exigência da licenciatura? E na candidatura eu coloquei que eu podia fazer os dois. Ok. Aquele que fala inglês e português, aquele que fala inglês e francês. E nessa altura o Bento já tinha domínio da língua francesa? Já falava. Já era professor de inglês? De inglês. Já temos certeza? Yeah. Ok. E é incrível, eu era professor de inglês, mas eu gostava mais de francês. Ok. E eu concorri. E no fim nem precisaram mais de pessoa de francês lá, só fui ficar eu sozinho. Fui selecionado, mesmo acho que pela ousadia, porque era também miúdo ainda. E eu trabalhei durante 1 ano e 8 ou 9 meses. Então nessa altura conciliava a escola e o trabalho? Não conciliava, eu dedicava-me mais ao trabalho, porque era de dia, e eu estudava de dia, e tinha bolsa completa na universidade. Mas mais uma vez, aquela fundação que eu havia feito no ensino médio, ensino básico, ensino primário, me garantiu que eu não tivesse dificuldade na universidade. Durante esse tempo, os meus colegas me diziam o que estudamos hoje, quais são as coisas que estudamos hoje. Então, quando fosse possível, eu ia à aula, quando fosse possível, eu não conseguia ir à aula. E, na mesma, fui um estudante destacado na universidade, a estudar dessa forma. E pronto, tenho muito boas relações hoje com os professores lá, de tal forma que quando eu terminei de estudar na OEM, eu fiquei professor na OEM também. Ok. Então... Muito interessante. Yeah. O Bento trabalha e estuda simultaneamente durante Sim. um ano e meio. Quando terminei o curso, já estava a trabalhar só, mas já era um pequeno empreendedor. Okay. Abriu um pequeno negócio de venda de computadores eletrônicos. Ainda ao ponto do empreendedorismo, que eu sei que é uma das áreas que o Bento abraça. Mas depois logo fica professor na própria universidade? Fico professor na OEM, neste caso na Escola Superior de Hotelaria e Turismo em Inhambane. Em Inhambane? Fico professor lá, trabalhei só 1 ano, porque depois tive que sair da província de Inhambane. Eu lembro-me das nossas conversas de café, que nessa história de dar aulas em Inhambane, vezes já em que também tinha que estar em Xai-Xai. Sim. E viajava de noite para Inhambane para dar aulas 2 dias seguintes e voltar para Xai-Xai. Como é que era esta rotina? Bom, na verdade, quando eu estava em Inhambane, eu trabalhava também para o INGC na altura e era professor na UEM. Mas eu já estava a namorar a Universidade Pedagógica em Gaza, que era para mim mais próximo do meu objetivo, que era Maputo, né? Porque desde cedo ficou esclarecido que eu iria viver em Maputo para sempre, por escolha própria. Então eu precisava de estar próximo de Maputo, que é onde eu tinha interesses. Então, estando a Universidade Pedagógica a abrir em Gaza, eu tinha todo o interesse em fazer parte dos primeiros que fossem lá lecionar. E não consegui no primeiro ano, mas consegui no segundo. Já consegui no segundo ano, e essas minhas idas tinham a ver também com essa necessidade de querer ficar muito próximo da Universidade Pedagógica, fora de que eu tinha a minha família lá. Okay. E em que momento que o Bento deixa de dar aulas para dedicar-se a organizações não governamentais? Sei que tem um percurso praticamente de 10 anos hoje a trabalhar com organizações não governamentais nas suas mais diversas facetas, com passagem inclusivamente por organizações alemãs, organizações das Nações Unidas e por aí em diante. Como é que faz este timing? Um jovem que nasce numa família pobre, em Xai-Xai, estuda em condições adversas e projeta-se para o mundo. Bom, eu identifico-me logo no começo da carreira, essa coisa de ter passado pelo Banco Mundial, identifico-me com o trabalho que fazem as organizações não governamentais, em particular no que diz respeito ao alívio à pobreza. E por causa disso, chega um tempo que eu acho que tenho que trabalhar para essas organizações. Mas deixa-me confessar que a sala de aulas é o meu melhor lugar, né? É o meu melhor lugar, mas o que me faz eu me ligar às organizações governamentais também foi o tipo de remuneração, né, que eu como professor recebia. Veja que eu não era um professor simples, né? Era um professor com responsabilidades, com alguns benefícios salariais acima do professor
simples, que só dá aulas, mas não conseguia gerir aquilo que eram as minhas expectativas. Mas pronto, sem passar para o empreendedorismo, acontece que eu já era empreiteiro de construção civil quando eu passo para as ONGs, e eu precisei de fechar a empresa de empreitada por causa daquele estresse que todo mundo conhece. Eu queria me desligar disso porque eu achava que já atrapalhava muito aquilo que era a minha perspectiva de vida. É um tipo de investimento que tem sempre algum barulho, ou é com os pedreiros, ou é com o carpinteiro, ou é com o eletricista, ou é com o dono da obra, ou com as finanças que não pagaram. Então eu já não aguentava isso e precisava de sair disso, mas para tal tinha que manter o meu status quo, já que eu havia adquirido. E sabendo do meu potencial com as ONGs, não fiz outra coisa senão aplicar. E veja, nunca deixei de ser consultor dessas ONGs, mesmo antes de eu trabalhar para as ONGs. Quando eu era professor na universidade, já na universidade pedagógica, nesse momento, eu era consultor também. Eu lembro que já era consultor com a Cruz Vermelha Alemã, tendo feito em 2011, 2012, a avaliação de um dos programas da Cruz Vermelha Alemã em Gaza, no Baixo Limpopo. Já era consultor com a Save the Children, fazia algumas capacitações em desenvolvimento. Já era consultor com a Visão Mundial, tendo elaborado algumas notas conceptuais para angariação de fundos. Já era consultor, então sair do consultor para staff foi quase que fácil, né? Okay. Então foi esse caminho que eu segui para chegar lá e pronto, cheguei lá e estou lá, né? Okay. Antes de chegarmos à parte do empreendedorismo como tal, apenas com este percurso, sente-se um homem realizado? Sim, sim. Bastante realizado. Bastante. Disse que tinha o sonho de construir para os seus pais e fazer com que o seu pai deixasse de ir às minas. Alcançou este sonho? Imediatamente, alcancei. Em 2008, meu pai parou de trabalhar nas minas e meu pai, quando trabalhou nas minas, havia construído uma casa lá no campo, né? E eles vivem em Xaxai, vivem na cidade. E eu construí uma casa para eles, igual construía para mim mesmo. Estou a dizer que construí uma casa que tem todas as condições que eu, Dr. Bento Novella, preciso para morar nelas. Eu condicionei isso com os meus pais. Então, eles têm isso, eu fiz isso e estou feliz por isso. Ele parou de trabalhar, ele não trabalha. Mas acho que é o último novinho que eu conheço, mesmo sem estar a trabalhar. O que eu quero dizer é que o objetivo foi alcançado. Orgulhoso de si. Orgulhoso. E veja, não só isso, depois que construí para os meus pais, aliás, eles ainda no processo de terminar a casa para os papás, outro passo importante é que optei por lhes ver casados. Eles não eram casados com aliança, era sonho da minha mãe e eu propus o casamento, eles aceitaram, eu lhes deixei casados, já são casados. Valeu a pena todo o investimento? Valeu a pena papá vender aquele rolo de capim para que pudesse pagar os semedicais na escola e garantir a sua educação? Sim. A minha avó que cuidou de mim quando minha mãe não podia, por causa da guerra, na altura o país estava em guerra de luta pela democracia, pelos 16 anos. A minha avó que não pôde me ver no novo eu, prefiro cuidar das campas dela. Ainda este ano estive lá a melhorar as campas da minha avó e do meu avô e tal. Está de parabéns. Temos um novo eu no Bento que vem de Xaixai, vem de Gaza. Porém, os seus correligionários os levantam-se, protestam, como nunca antes tínhamos visto a província de Gaza a levantar-se contra o governo do dia, como alguém que nasceu, cresceu, trabalhou, vive e tem Xaixai Gaza no coração. O que é que tem a dizer sobre isto? Bom, embora não esperava por essa pergunta, eu consigo responder, porque a província de Gaza foi sempre tida como bastião da Frelimo e a situação política atual mostra-nos que até o bastião pode deixar de sê-lo
quando ele não for cuidado como bastião. Então, vejo que em algum lugar o governo, o Partido Frelimo, tem estado a falhar com a província de Gaza, que é a tal província que é bastião da Frelimo, e tem que ser só isso que faz com que hoje em Gaza haja manifestações, faz com que hoje em Gaza haja reclamação de mudança, que não significa necessariamente que se vier outro governo, outro partido vai fazer melhor. Mas eu acho que é um grito de socorro de que o que estamos a viver, não queremos viver assim. Os meios que se usa para isso, cada qual escolhe aqueles que têm acesso. Eu acho que se estão a usar o vandalismo, se estão a queimar pneus, se estão a se matar entre eles, provavelmente seja aquele momento em que eu vejo os meus filhos a brigarem por causa de remote para trocar de um canal de bonecos para outro canal de bonecos. E eu, como pai, tenho a responsabilidade de colocar a ordem. Então vejo Gaza como uma criança que precisa de um apoio daquilo que eu sou pai. Nesse caso do chefe do Estado. Neste momento eu acho que o Presidente da República tem que intervir, porque Gaza não pode estar a fazer isto por agitação. Ninguém está sendo agitado. Pode ser que haja um interlocutor. Neste caso concreto, temos o Venâncio Mondlane, que está servindo como interlocutor desta crise toda que estamos a passar, mas não pode ser o autor desta crise. Eu acho que a crise não pode ser criada por uma única pessoa. A crise é criada por um grupo de pessoas, né? Então eu acho que isso é o mais importante. Senão, o Venâncio Mondlane não estaria escondido, como se diz que está escondido, e ele também diz que está na parte incerta. Eu acho que ele não estaria escondido se fosse isso, porque o país que lhe esconde deveria denunciá-lo, que nós estamos a esconder a ele. Então, se calhar está refugiado em algum lugar. Então, eu acho que a província de Gaza está a reagir à falta de acesso a alguma coisa. A ideia não é falar de política, mas é incontornável, até porque disse que todo homem é um animal político por natureza. É verdade. Há tantos bentos pelo Moçambique afora, tal como surgiu um na província de Gaza. Se pudesse voltar ao tempo e dar uma mensagem a um bento deste Moçambique, como sair do zero para alguma coisa? Uau, estou a ler esse livro agora, From Zero to One. Estou a ler esse livro agora, comprei semana passada em Dar es Salaam. E é assim, eu acho que tenho quase certeza, na verdade, que precisamos de nos assumir, precisamos de ser nós para sair do zero para um. Se voltar um pouco na nossa conversa, eu disse, quando eu cresci não tinha acesso à água potável, não tinha acesso à eletricidade, dormia numa casa tipo zero, mas eu não fui na casa dos vizinhos para ir assistir televisão, eu não fui na casa do vizinho para ir tirar água na torneira, não fui à casa do vizinho para ir comer frango no Natal, porque na minha família nosso Natal era feijão com massa cotovelo, era o dia que comíamos bem. Então não fiz essas coisas. E o primeiro passo é assumir-se. As pessoas devem se assumir. Eu vejo muitos que podiam ter alcançado níveis mais altos do que estão a conseguir alcançar, mas têm uma necessidade de fazer corta-matos, têm uma necessidade de mostrar uma imagem que não é real sobre elas. Ou não mostra nenhuma imagem, não é? Ou não invista muito. Tu podes mostrar uma imagem bonita sem teres que gastar o pouco recurso que tu tens por isso, não é? Eu posso usar esse óculos não sendo original e posso usar esse óculos sendo original. Depende da minha condição do momento. Agora, se eu quiser desafiar as estruturas, não faz muito sentido que eu tenha um óculos que vale 50 mil meticais e enquanto eu vivo numas condições de 10 mil meticais. Eu acho que estou a fazer um investimento que não vale a pena. Então, eu diria a esses outros bentos que estão a começar que, olha, comece de zero, mas assuma-te. Tens que te aceitar. Essa é a primeira condição para que tu possas ter sucesso, seguindo os caminhos que eu segui. Porque eu não tenho problema de dizer que eu sou uma pessoa realizada. Quem não me conheceu ontem vai dizer, mas realizado porque hoje tem o quê?
eu sou uma pessoa realizada, extremamente realizada. Olhando de onde eu vim para onde eu cheguei, posso dizer que não me falta nada. Yeah. Uau! É isto. Para você que só agora entrou em contato conosco, este é o Kutenda, um espaço que traz heróis anónimos, aqueles que, de pés descalços, percorreram longas distâncias, foram buscar água, foram buscar lenha, foram à escola e com muita dedicação conseguiram alcançar o sucesso. E um desses exemplos hoje é o Bento Novella, é da província de Gaza. Repito e reitero que é da província de Gaza, porque ele em particular tem orgulho de dizê-lo. Bento, para além de tudo isto, o Bento sonhou com o empreendedorismo. E o Bento criou a 1111. E eu lembro-me das nossas conversas em 2018. E dizia, olha, Conge, tenta lá desenhar 1111, como é que pode ser? Eu, somehow, até incrédulo, demos alguns passos juntos e por aí, e por alguma razão acabamos não percorrendo juntos. E hoje, olho para a 1111, é conhecida. Aliás, mercê da 1111, o Bento Novella é conhecido como The Winner. O gorro que traz, a camiseta que traz e vários outros artigos representam isso. The Winner, 1111. Como é que nasce este bichinho de uma pessoa smart que devia ter tudo para investir na academia, no emprego formal, mas parte para este desafio do empreendedorismo? É verdade. Uau, é verdade. Agora me fez recordar nossas conversas, é verdade. Olha, é assim, eu sempre gostei de roupa, né? De tal forma que, vou lhe dizer, quando eu recebi o primeiro salário, quando eu era professor, a primeira coisa que eu comprar foi roupa e uma aparelhagem. Tá? Eu sempre gostou de roupa e música. Okay? E hoje trabalho com moda e música. Ok. Então, vê só. Olha, eu sempre pensei que as pessoas de classe média baixa precisam vestir bem sem gastar tanto. Eu, quando crio a 1111 Clothing como uma marca de roupa nacional moçambicana, o meu propósito era vestir as pessoas de classe média baixa. Infelizmente cometi um erro de manter no meu circuito de amizade as pessoas de classe média alta. E foram essas pessoas que começaram a vestir e levar a marca para a televisão, levar a marca para o espetáculo, para um show, um artista internacional a colocar o boné ou uma t-shirt. E isso despertou a atenção das pessoas em querer comprar a marca. E vi a ser comprado pelas pessoas que não eram o meu grupo-alvo. Nem o preço era justo para que eles comprassem. Eu, quando comecei o projeto, vendia camisetas a 1000 meticais, bonés a 1000 meticais. E, não fazia sentido. Eu estava a querer tornar a marca mais pirata possível do país, né? Essa acessibilidade, essa facilidade. Não é este grupo que eu quero atingir. Mas, infelizmente, eu usei este grupo para poder divulgar a marca. Então, mudei a estratégia. Recuei. Não, vou fazer uma promoção para a classe média. Fiz promoção para a classe média e, idem, espalhou-se tanto. O meu interesse não é ver 1111 espalhado. E recuei. Agora, se for já ver, as pessoas têm dificuldade de saber onde podem comprar um artigo da 1111. Porque eu estou a preparar a próxima fase de lhes oferecer uma loja, mas de classe média alta, que é o que eles estão a pedir. Então, eu mudei praticamente, parei de fazer produção nacional, estou a trabalhar com um país da Europa e um dos Estados Unidos. Não seria paradoxal, Bento, pensar em investir para o mercado da classe média alta, se esquecendo da sua gênese? Não nesse investimento. Esse não tem como. Este investimento já não consigo recuar porque, como lhe dizia, quem vai vestir a minha marca são os meus amigos. E esse aqui, quem são os meus amigos hoje? São artistas nacionais, renomados. Eu sou agente musical, trabalho com músicos moçambicanos, músicos angolanos. Então é importante para essas pessoas vestir porque estão a me apoiar. Mas quando elas vestem, por causa do que elas são, elas ficam influências. E as pessoas querem comprar a marca. E já não é aquele indivíduo que eu deixei em Gaza que consegue mais comprar a marca, não é? E eu não quero que eles vistam também uma camiseta simples
e depois, pronto, ele vai vestir porque está a colocar a marca do Bento, tem que vestir para lá apoiar. Eu quero que eles coloquem porque encontrar uma peça de roupa que vale a pena vestir, né? E apesar de hoje, muitos dizem, porra, tuas peças têm qualidade. Não é esta ainda a qualidade. Ainda não é esta. A que estou a trazer, que eu estou a lhe falar aqui, que está a vir, é que vai paralisar o país. Vai paralisar o país. Tenho certeza absoluta. Estou a investir nisso, mas não esqueci aqueles meus, né? De tal forma que estou com um projeto que antes de irmos ao ar eu estava a lhe dizer que, olha, a 1111 é um grupo. Tudo que eu tenho é 1111. Eu tenho minha empresa de consultoria, é 1111 Consultoria. Tenho a marca de roupas, é 1111 Clothing. Agora estou numa linha de carnes, é 1111 Carnes. Né? Então, o que é que eu estou a fazer agora? Eu estou a criar esse projeto das carnes. Tem um impacto muito grande para as mamanas. Tem um impacto muito grande para os jovens lá dos bairros que não conseguem ter acesso ao mercado. Porque eles vão ter onde vender. Não precisa perguntar se há dinheiro. Vem vender. Eu sei quem vai comprar. Então, é um projeto muito grande que estou com falta de pessoas agora. Um dos grandes desafios é a falta de pessoas para poderem fornecer. Porque quem vai comprar já está a exigir o que eu não posso lhe fornecer. Mas eu não quero trabalhar com alguém que tem um nível de fornecer por si. Quero aquele que não imagina que o seu frango pode estar num supermercado, no Bahia Mall, que o seu frango pode estar num supermercado, no City Mall, no Maputo Shopping, no Ilanga, no Mandela Square. Quero esse grupo. Então, são essas pessoas que hoje já têm um espaço, né? Não podia abandonar. Procura pessoas que procuram sobreviver hoje. Exato. Para continuar a lutar para amanhã. Continuar a lutar amanhã. O Bento falou aqui que as suas roupas, os seus artigos, pelo menos a nível da 1111 Clothes, são para a sua rede de amizades. E uma das coisas que me chama a atenção é a capacidade de networking que o Bento tem com amizades a nível nacional e a nível internacional. Falamos de elites. E é comum ver o Bento nas suas redes sociais de mãos dadas com vários artistas, destaque para o português, Matias Damasio, a nível nacional, para os mais altos. Qual é o segredo e qual é a mais-valia dessas conexões? Como é que o menino de Gaza, o menino de Xai-Xai, chegou até elas? Interessante. Veja, eu nunca pensei que fosse trabalhar com música, né? Nunca pensei que fosse trabalhar com música, mas eu criei um projeto, Moçambique Sem Violência, e como ativista queria contribuir para a redução da vulnerabilidade das raparigas e das mulheres em relação à violência doméstica e violência básica. E na altura o Bengal disse, olha, por que não colocamos a Lisa a trabalhar com esse projeto, como alguém que pudesse liderar essas ações? Então, vamos, puxamos a Lisa James para que ela fosse a pessoa que ia liderar o projeto Moçambique Sem Violência. Fizemos algumas atividades, alguns programas de televisão e pronto, algumas postagens nas páginas dela e começamos a fazer essas coisas. Mas eu já tinha uma amizade com um puto português, né, que na verdade é uma história longa para contar como é que nossa amizade surgiu. E em algum momento ele disse, olha lá, por que tu não pensas em fazer agenciamento de artistas? Não, isso não posso fazer isso, nem sei como é que se faz isso. E não tem nada a ver comigo, eu sou um académico, eu sou um professor universitário, não posso fazer essas coisas. Ele me explicou cada dia que estávamos, tu podes fazer uma coisa simples, porque tu não precisas cantar, não precisas ir ao palco, tu podes fazer. E pronto, quando dei por mim, hoje, sou agente de artistas que eu não sei que sou agente, né? Alguns ouço falar na televisão de repente, Bento não é meu manager. Eu sou manager, ok, não sabia. Então... Está a ser humilde, Bento. Está a ser bastante modesto. Assusta isso. Mas eu tornei esse assento. E os meus artistas hoje eu escolhi a dedo. Não há ninguém que está a trabalhar comigo que eu não escolho. Eu escolho a dedo. Eu vejo aquele sim. Essa coisa de... Há uma coisa que se chama de bom coração. Gosto dessas coisas. Uma pessoa humilde, uma pessoa simples, etc. E tenho outras convivências, né? Eu tenho outras convivências. O Bao, por exemplo, não é agenciado por mim. Ele tem sua própria agência, etc. Mas somos amigos, né? Somos amigos e
e aliás, muito amigos. Bem, estamos mesmo a caminhar para o término da nossa conversa e há questões que não podem passar desta conversa. Se calhar há outras que podemos deixar para daqui a mais algum tempo, quando outros projetos se concretizarem. Mas, para já, tal como fez menção aqui, é professor, é académico, é pesquisador e hoje em dia representa uma organização internacional a nível de África, que não importa aqui dizer o nome. Como é que é possível manter o equilíbrio emocional de tempo face a tamanhas tarefas? Acho que não tenho a fórmula. Eu acho que não tenho a fórmula e talvez vou dizer devo muito à minha família, né? Devo muito à minha família que compreende-me de todas as maneiras. Claro que há momentos que temos choques, né? Gostavam que eu fosse mais presente, que eu fizesse algumas coisas, que desse alguns passos na vida, que fizesse algumas coisas mais familiares, mas eu acho que essa é a principal fundação. Me apoiam, me dão toda a força e me dizem avança, estás num bom caminho. Mas mais do que isso, eu sou uma pessoa muito selfish, sou uma pessoa muito completa comigo mesmo, né? E preciso dos outros para partilhar, de tal forma que se alguém já me ouviu eu a dizer que estou doente é porque eu estava mal. Eu fico doente várias vezes, ninguém sabe, porque eu não partilho as coisas que não estão boas, né? Eu partilho as coisas que estão boas. Então, eu acho que é muito difícil responder essa pergunta porque não tenho uma fórmula e isso me faz mal, para falar a verdade, porque veja, eu vou entrar de férias coletivas na minha organização esta sexta-feira, mas não vou poder viajar, por exemplo, para Gaza para ir relaxar, ir viajar no próprio dia 25 ou no dia 24, né? Bom, se o país abrir. E eu devia viajar antes, mas não consigo fazer isso porque tenho que terminar isto, tenho que fazer aquilo, tenho que fazer outra coisa. Eu tenho que imprimir um chapéu, tenho que imprimir uma t-shirt porque as pessoas querem roupa de Natal, etc. Então, eu acho que não consigo ter uma resposta, porque nem sei, na verdade, se eu estou a conseguir gerir. Eu espero ver quando amanhece, já está, sim, já está. Mas deve ter lá no fundo algum segredo, ainda que não convencional, não é? Para poder organizar. O Kutenda é um espaço para os hustlers, aqueles que fazem a vida nas ruas, aqueles que partem do nada e conseguem alcançar. Não procuramos aqueles que estejam a andar em altos carros, mas procuramos aqueles que, se um dia andavam a pé, hoje andam de bicicleta. Se ontem andavam de bicicleta, hoje conseguem apanhar um chapa. Se ontem apanhavam um chapa, hoje têm o mais modesto das viaturas. E Bento é dessas figuras. É um hustler inconformado. Qual é o próximo passo, Bento? Quais é que são os teus sonhos? Aí já temos problema, não falo dos sonhos. Aí já temos problema, não falo dos sonhos. Eu sempre digo, deixa-me fazer, né? Deixa-me fazer, porque o que eu sonho hoje não é o que pode ser amanhã. Eu sou uma pessoa muito adaptável ao contexto. Antes de estarmos no ar, eu disse que eu estava com um projeto que estava a fazer de um certo jeito, mas depois agora vi que não vou fazer mais desse jeito. Então, os próximos sonhos é de winner mesmo, é continuar a vencer. Os próximos sonhos é vencer. E acredito que quando voltarmos a sentar daqui a uns anos, se sentarmos para este programa, vou dizer outras coisas. Então eu acredito muito que o vencer tem que ser a fórmula. Mas entre todas as coisas eu quero ser uma boa referência como um bom chefe de família, como um bom filho, como um bom irmão, como um bom amigo, né? Não como uma boa pessoa. Hoje em dia há um pouco disso de boas pessoas, que já não gosto muito, porque acho que já me prejudicou demais. Essas coisas de boa pessoa te fazem, muitas vezes,
estares mais para os outros do que para ti, né? Para atingir esse estatuto de boa pessoa. Então, hoje em dia prefiro ser um bom chefe de família, um bom irmão, um bom pai, um bom filho, um bom esposo. Essas coisas para mim são muito importantes. Então, o próximo passo, na verdade, é investir um pouco nisso, porque eu já tenho a minha filha, já terminou a licenciatura, tenho os rapazes estão a vir, mais um bocado já estão no ensino superior, então não sei se os próximos 5 anos, se calhar eu tenho que começar a pensar como é que eu faço a minha meia reforma, começar a trabalhar menos, porque na idade deles, os meus filhos, eu já estava a correr. Eles ainda não estão, porque eu existo. Eu sempre me pergunto, e se eu morrer amanhã? Então não é bom para mim, eu preciso de obrigar os meus filhos a correr, preciso de lhes obrigar a pensarem que eles não têm nada, porque de facto eles não têm nada, eu é que tenho. Ok. Yeah. Bento, em meio a tantos sucessos, certamente teve momentos de quedas, momentos em que pensou em desistir, momentos em que parecia que as coisas desandavam. Onde é que foi buscar forças? Deus. Eu sou um cristão de gema, eu vivo de orações de jejum, faço isso quase que semanalmente. Eu oro todos os dias na praia, não preciso dar voltas para dizer isso. Oro todos os dias. Em algum momento vou à praia para orar e faço jejuns com minha mãe, faço jejuns sozinho. Eu levo fasting life, uma vida jejuada, né? Que me faz muito bem. Então é aí onde eu busco a força. É aí. De facto, não sei se é desistir, mas já me senti no fundo do poço. Se posso contar em 1 minuto, em 2014 eu tinha uma renta-car, né? Que eu tinha 7 carros. E tinha táxi, que eu tinha 2 carros. No mesmo ano, um dos clientes que alugou o carro, foi ter um capotamento com o carro acabou. Outro cliente alugou o carro e ele sabia que aquele carro não tinha GPS, levou o carro para a província de Nampula, desapareceu com o carro. Um dos motoristas dos táxis pegaram um serviço de táxi com ele por volta das 22, era dia 22, 21 de dezembro. Pegaram um serviço de táxi com ele de noite e foram lhe enforcar em algum lugar, assassinaram-lo. E olha, naquele momento, tudo isso aconteceu em menos de um mês. Eu tive a certeza absoluta que as coisas não estão boas. E parei esses negócios todos, vendi os carros e pronto. E nesse momento senti-me mesmo no fundo do poço. Então foi um momento que eu posso me recordar hoje e dizer que tive que ir buscar as forças na igreja, tive que ir buscar as forças na Bíblia. E de lá até cá não mais parei, porque vi que resultou, me fez bem e superei. Yeah. Alguma passagem bíblica que lhe alimenta? Uma não, várias, depende do contexto. Mas quando eu me tornei de Wina, havia uma passagem da Bíblia que éramos status em todo lugar, que era Filipenses 4:6. Filipenses 4:6 diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em toda a circunstância, em jejum e oração, busquem forças que Deus vai responder. Então, acredito que essa palavra até hoje tem muito que ver comigo, mas tem tantas outras, depende do contexto. Mas essa é a palavra que eu me recordo que durante muito tempo identificou, porque eu precisava de praticar a oração. Mas hoje que a oração tornou-se um hábito, igual a lavar a cara para mim. Então já não é tanto assim, porque eu de facto, se não orei, acho que vou de voltar. Se eu acordo, faço, mesmo que seja no hotel, missão de serviço, banho, abro a porta, não orei, é de voltar. Então, é um costume, tu quando não tomas banho, voltas para tomar banho, né? É assim como eu estou com a oração. Melhor nem sai, né? Yeah. Então, yeah. Eu vivo assim e pronto, eu vivo assim. Boa. Bento, uma mensagem para aqueles que estão a começar sem nada, do zero, sem perspectivas, mas querem começar. Começa de onde estás. Hoje eu tenho mais chance de falhar do que essas pessoas, porque hoje já sei o que é certo e o que é errado.
né? Vi um miúdo agora que apareceu numa audiência com o chefe de Estado, acho que é um jornalista iniciante, e ele fez um discurso que viralizou bastante. Eu disse, olha, eu gostei do que o jovem falou coisas muito reais, mas é também consequência de estar a começar mesmo, porque ele é destemido, ele nem calcula a palavra certa, errada, o impacto da palavra, porque ele é destemido. Então, é o exemplo que eu espero que os jovens possam seguir, ser destemido. Até que alguém lhe diga, não faça isso, você já fez. Então, é importante que seja assim. Eu trabalhei no governo provincial em Inhambane e os meus colegas nos encontros com o governo nas terças-feiras diziam, com a permissão de Sua Excelência, posso apresentar um informe, não sei quanto. Eu dizia, muito bom dia, bom, senhor governador, vou apresentar o informe. Quebrava as regras, praticamente. E eu não sabia que eram regras, porque isso nunca se faz indução a ninguém. Mas as pessoas copiam uma porque ouviu a outra. Recordo-me que um dia há um colega meu que veio me dizer isso, um engenheiro Zukula, já vi agora que é diretor nacional na agricultura. Ele veio me dizer, aquilo que você faz, não se faz aquilo. Você tem que dizer Sua Excelência, não sei. Ok. Já havia participado, acho que de uns 10 conselhos do governo. Um deles eu fui lá e fiz isso. Com a permissão de Sua Excelência. O próprio governador levantou, riu-se tanto, disse, o que está acontecendo contigo? Você é um técnico, sai dessas batinas. Ele me devolveu para a minha realidade. Então eu sempre digo, começa de onde tu estás, seja destemido. E eu só tinha 24 anos, nessa altura queríamos fazer para a excelência, essas palavras difíceis, tá vendo? Então, eu acho que é isso, cônjuge, que comece de onde tu estás. Então, eu lembro do exemplo que o Bento dava, de que não há uma forma única de fazer as coisas. E na altura falava do peixe, não é? Que existia uma rapariga na altura, jovem, casada, que sempre que preparasse peixe, cortava-o pela metade. Exato. E o marido sempre questionava, porque ele sempre quis comer um peixe inteiro. Não é? Yeah. Então questionava a esposa, olha, por que tem que cortar o Exato. peixe? Yeah. E ela repetidamente dizia que é assim que se faz. Yeah. Até que um dia foram visitar A mãe yeah, da jovem, yeah, e o genro viu a sogra a fritar um peixe inteiro. Sim. E perguntou, olha mãe, a minha esposa lá em casa tem dito que a mãe a ensinou que a única forma de preparar o peixe era cortá-lo ao metade. Pode concluir essa história, Bento? Yeah. E de seguida argumentar por que não há uma única forma de fazer as coisas e por que os jovens devem sempre começar cada um à sua maneira. Começa de onde está. Essa história é a frigideira, né? A verdade é a frigideira que está em causa e não o próprio peixe, porque nesse caso o genro, quando perguntou para a sogra, a sua filha sempre o corta, ela disse, não, a minha filha tem razão. Nós quando vivíamos aqui, tínhamos uma frigideira pequena e eu cortava para poder caber na frigideira. Então ela ficou a pensar que o peixe corta-se à metade. O que acontece é que a jovem não perguntou à mãe por que eu fazia. É o exemplo que eu dava agora do governo da província quando eu estava lá. As pessoas nunca perguntaram por que está a dizer Sua Excelência. Sempre chegou, viu o primeiro a falar, fala assim, falou igual aquele, falou, e nunca chegamos a ter as razões do ser. Então, muitos jovens, por exemplo, podem ver eu a colocar os óculos, estou de óculos escuro, aqui é um meio fechado. Por que está de óculos escuro? Não sabe se é estilo, não sabe se é vista, mas porque me viu a colocar óculos escuro, coloca também óculos escuro. Então é preciso perguntar, por que ele colocou óculos escuro? Né? Isso vai poder dar respostas. E eu vejo muitos jovens a criar coisas iguais. E eu digo, olha, está bem, podem criar as coisas que eu crio. Eu vejo pessoas que criam coisas que eu crio. Eu digo, mas eu não criei coisa que ninguém cria, outros criaram. Eu nunca sigo essa lógica. Eu vou pela inspiração. Agora, quando vejo um próximo teu, comecei a vender água, ele também já vende água. Comecei a vender feijão, ele já vende feijão. Trocas, agora estás a abrir uma machamba, já abre uma machamba. Ele está a perder-se, porque você está à procura de um ponto. Ele também fica à procura de um ponto, sem avaliar se onde ele está confortável ou não. Isto é um erro para mim. Por isso que eu digo, comece de onde tu estás. Comece de onde tu estás. Nós temos que olhar para os outros para nos inspirarmos, né?
Tem muitas plataformas, por exemplo, na área de construção civil, que tu podes ver sobre ornamentação, etc. Uma delas é o Pinterest. Eu vejo muitas pessoas já irem para o Pinterest e quando baixam uma fotografia, querem fazer tal e qual. Eu digo, olha, eu não concordo assim. Tu foste ver, né? Queres ver como é que é uma porta, etc. Depois de ver a porta, o que é teu pessoal naquela porta? Onde está o teu toque naquela porta? Dê um pouco de si. Permita-te a ti mesmo teres a oportunidade de ter uma identidade. Eu tenho que ver as tuas coisas e reconhecer que são as tuas coisas. Você já perceber? Vê, eu, quando chove, acho que já devo ter cruzado contigo a chover. Quando chove, por exemplo, eu tenho tapetes normais do carro, tenho tapetes plásticos, mas ainda coloco jornais. E na próxima paragem tiro o jornal, coloco no lixo, meto um jornal novo, porque não quero aquela areia de chuva. Sim. Quem me conhece, se subir um carro, pode se recordar de mim. Esse carro de jornais, já vi no carro de vento. É uma identidade, mas eu não sou dono dos jornais, nem sou o único que faz isso. Mas é uma identidade, e tu podes ir vendo, cada qual a criar a sua própria identidade. Então, as pessoas têm que fazer exatamente aquilo que é original, têm que fazer aquilo que é delas. Quando eu dizia, estou a ler um livro Zero to One, eu gosto do livro porque ele explica, o autor explica a diferença entre crescimento vertical e horizontal, né? Crescer horizontalmente não suscita admiração sua. Não te destaca na história por fazer o que os outros estão a fazer. Por mais que faças bem, não vais te destacar. Tu vais fazer exatamente o que os outros estão a fazer. Só que está a dar lucro a ti. Mas isso não te vai destacar na sociedade. Podemos falar de ti, abriste um bar, abriste um restaurante, abriste um hotel, tens uma empresa de gráfica. Havemos de falar de si. Mas o que é que estás a fazer de diferente? O que tu estiveres a fazer de diferente é que vai te destacar. Por exemplo, a gráfica do Conjo é famosa por antecipar as metas. Se você diz 4 dias, entrega em 3. Se você diz um dia, entrega em 12 horas. Né? Esse é um elemento de distinção. Não? É algo que está a fazer que ninguém está a fazer. Há onde falar de si. Não, vamos falar da gráfica, vamos falar de cumprimento de metas. Então eu sempre digo, procura um diferencial, faça alguma coisa que só tu é que estás a fazer. Então isso vai tornar-te uma pessoa de facto original. Mas, volto a dizer, a sensação de que eu tenho que começar e parecer que já sou o que eu quero ser prejudica qualquer sonho empreendedor. Tu estás a começar, aceita a condição na qual tu estás. Eu gosto de carros, né? Nunca escondi isso para as pessoas, mas raramente eu sou visto a andar desses carros que eu gosto. Por quê? Porque quando eu sinto que não estão criadas as condições ou estou a me desafiar mesmo, eu recuo. Tu vives numa cidade onde tem táxi, tem não sei o quê, tem rates, tem Mazdas, tem Vitsis, não sei quanto. Compra um carro desses e usa. Estás a perceber? Mas eu gosto de carros. Mas nunca vai ser um carro que vai definir quem eu sou. Porque eu digo, se cada vez que alguém tiver que falar de mim, dizer, não conheço Bento Novela. Não, aquele jovem que anda daquele Bugatti amarelo, não sei quanto. Já não estão a falar de mim. Já esqueceram que eu existo. Bento, aquele que tem aquela casa em frente à presidência. Já não estão a falar de mim. Eu acho que tenho muitos valores para se referirem a mim. Se começam a falar de mim e me associar aos meus bens, eu me perdi completamente. Tenho que me rever, porque quando o tapete vermelho é estendido para as pessoas, em função das coisas que elas têm, quer dizer que essas pessoas, a curto, médio ou longo prazo, podem não ter esse tapete vermelho. Quantas pessoas faliram que nós conhecemos? Sem ter feito nada. Outros foram prejudicados pelo Estado, pelas políticas, ou porque sofreram uma fraude, né? Muitos. Mas se tu consegues desenvolver valores teus, terás o tapete vermelho em qualquer lugar. Olha, eu não sei se há um lugar que já me perguntaram, chegaste como? Mostra-me o teu telefone. Não me recordo de um lugar que me perguntaram isso. Mas que eu sou Bento Novela, sempre perguntam. És tu Bento Novela? Já sou eu. Eu cheguei. Bento, estamos já mesmo a terminar. Obrigado. É uma conversa bastante inspiradora, respondendo claramente aos desafios do Kutenda. São essas histórias que nós queremos ouvir. Acredito que para mim, para os telespectadores e para toda a equipa aqui na sala, é um momento de aprendizagem, de quem partiu do nada para algum lugar. Alguma coisa que eu não tenha perguntado, que quer partilhar conosco, com a nossa audiência, com
as mamanas lá da esquina que vendem magumba, que vendem amendoim, para o filho que a esta altura está a ver o nosso podcast, a cumprir alguma tarefa remunerativa a mando da mãe, que ele tenha pouca fé e por aí em diante. Alguma palavra de alento, de esperança? O que é que tem a dizer, Bento, já a terminar? Olha, é uma coisa que eu gosto de falar dela, os meus medos. Os meus medos. Eu tenho medo que um dia eu alcance um sucesso que me confunda das minhas pessoas. Um sucesso que me faça eu colocar para segundo plano a minha família. Um sucesso que me faça eu colocar para segundo plano as pessoas que de facto contam para mim. Porque com a caminhada da vida, quanto maior o sucesso for, mais amigos falsos, em particular, tu conquistas. E é fácil tu te perderes e esqueceres quem são pessoas importantes na tua vida. E cada vez que eu dou um passo em frente, procuro fazer uma revisão para ver como é que eu estou em relação aos meus amigos de verdade, em relação à minha família de verdade, como é que eu estou em relação a essas pessoas. Então, um dos maiores medos meu é que eu ou as pessoas percam a sua essência, percam a dignidade que devem prestar às suas famílias por causa de sucesso ou por causa de desejar o sucesso. Eu não tenho tempo para estar com meus irmãos, não tenho tempo para estar com os meus pais, não tenho tempo para estar com meus amigos, mas aquele que é meu amigo sabe que podemos ficar um mês sem nos falar. Se um dia me ligar ou me escrever, naquela hora a minha reação é como se tivéssemos estado juntos ontem. Né? Eu procuro devolver esse conforto, mostrar que estou consigo, porque eu não quero perder essa essência de ser eu. Nós só somos nós por causa das pessoas que fazem parte de nós. E a vida é isso, continua. Obrigado, Bento. Obrigado eu por essa oportunidade. É o fim de mais uma edição do Kutenda. Obrigado pela sua atenção e até breve.